Olá, amigos e amantes do futebol goiano. E como eu tinha prometido, eu vou dar a minha opinião sobre a entrevista que o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, sobre a entrevista que ele concedeu aos colegas da Rádio 730 na semana passada. Foi uma entrevista longa, né? E que acabou sendo muito repercutida, mas que eu ainda não havia comentado e falado sobre ela. Hoje eu tomei o cuidado de ouvir toda a entrevista, escutei toda ela, até para eu fazer este meu comentário. E eu vou resumir o comentário basicamente em cima das falas do presidente do Goiás, que inclusive, como é de praxe, foi muito educado durante as suas abordagens, respondendo às indagações que recebeu. Ele falou sobre vários assuntos e eu quero ir navegando por eles é, calmamente aqui sobre cada um deles. O primeiro, e foi algo que chamou muita atenção, o custo operacional do Goiás. Né? Hoje o Goiás custa, segundo o presidente, algo em torno de 5 milhões de reais por mês, variando talvez para um pouco mais. Né? Foi essas as palavras dele. E que no futebol o Goiás gasta em torno de 2 milhões, 2 milhões e pouco. Ou seja, o Goiás hoje tem uma estrutura que custa mais do que o seu time. Isso já é um fator preocupante, porque o Goiás é um time de futebol e, como nós muito bem sabemos, os salários praticados no futebol são salários muito acima da realidade da população brasileira, da realidade da população mundial. E mesmo o Goiás praticando salários que pode, lógico que os salários que o Goiás paga não são salários equivalentes aos salários que outros clubes do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, por exemplo, pagam. Mas é um valor muito acima do que a população média brasileira recebe. E ainda assim, o Goiás tem uma estrutura, e aí uma estrutura geral, uma estrutura para manutenção de uma estrutura física e de uma estrutura do quadro de funcionários mais cara do que a estrutura do futebol. E o Goiás, eu creio talvez até por uma falta de tempo, né? Porque ele chegou a ser questionado sobre isso, mas acabou não respondendo. O que é que o Goiás está fazendo para eliminar esse déficit tão grande? O Goiás hoje tem um déficit de 50% da sua receita, pelo que o presidente disse, porque segundo ele, o Goiás, que tem esse custo mensal em torno de 5 milhões, ele tem um déficit mensal que varia entre 2 e 2 milhões e meio. Ou seja, o Goiás ele gasta mais do que arrecada, de 40 a 50% do montante que gasta é mais do que ele arrecada. Se a gente olhar apenas o que o Goiás recebe, o Goiás gasta tem um extravagante gasto de 100% acima de sua receita, o que é considerado uma irresponsabilidade para qualquer modelo administrativo. Quando você gasta mais do que você recebe e quando você gasta ainda muito mais do que você recebe, essa é uma conta que em algum momento ela tem que fechar. Precisa fechar vendendo um jogador, precisa fechar de alguma forma. E aí está o desafio. Talvez o Marcelo Almeida aposte muito em uma venda do Michael após o Campeonato Brasileiro para fechar as contas deste ano, e isso faz parte de receita. Vender jogadores faz parte da receita de qualquer grande clube brasileiro. Na mesma entrevista, ele pondera que o Goiás e qualquer outro clube precisa gastar até mais do que arrecada para se manter vivo. Essa, nas palavras do presidente do Goiás, é uma questão de sobrevivência, no que em parte ele está correto. Porque se você monta um time, por exemplo, de 500 mil reais, é um time que vai apanhar, apanhar, apanhar na Série A e vai cair. Mas a questão é que a longo prazo você precisa ter uma outra solução. Você não pode ficar gastando 100% a mais do que você arrecada sem nenhum tipo de solução a longo prazo. O que é que o Goiás está fazendo para que no futuro ele não precisa fazer isso?
qual ação que a diretoria do Goiás, no seu conjunto atual, ela está fazendo para que em 2020 esse valor seja menor, que daqui 4, 5 anos o Goiás não tenha mais esse déficit. Eu pelo menos não vi nenhuma ação, e na entrevista o Marcelo Almeida não cita nenhuma ação que a diretoria dele está fazendo, ele apenas justifica o crédito de que este é um gasto necessário para manter essa estrutura do Goiás Esporte Clube. Vamos aqui a um outro ponto que ele aborda a premiação, né? Que o Goiás, no ano passado, ele confirmou, o Goiás gastou em torno de 7 milhões de reais com premiação, porque hoje o clube é assim, para ganhar o jogo, o jogador, para entrar em campo, o jogador já recebe. Para ganhar o jogo, o jogador também precisa receber, para ganhar qualquer jogo. Mas mais do que isso, para ganhar jogos e conseguir alguma coisa dentro da competição que disputa, no caso do Goiás do ano passado é o acesso, os jogadores precisam de uma premiação extra ainda. Ou seja, eles têm 3 pagamentos para cumprir com as suas obrigações. Então ele confirmou que o Goiás gastou essa premiação de 7 milhões de reais, e hoje no futebol brasileiro este é um vício. A equipe que ousar quebrar essa barreira, ela corre sérios riscos de não obter resultados positivos. Mas o futebol brasileiro e o mundial, de um modo geral, onde isso é praticado, ele precisa encontrar alguém que tenha essa coragem, alguém que tenha este propósito de quebrar esse ciclo vicioso que já vem aí de muitas décadas, porque é insustentável isso, né? É você pagar alguém para fazer bem o seu trabalho. Era a mesma coisa, eu estou trabalhando lá na Rádio Bandeirantes, eu recebo um salário, mas para eu trabalhar e fazer a minha jornada bem feita, eu preciso de uma premiação. E se a gente for líder de audiência lá na frente, eu quero outra premiação. Isso não existe em qualquer outro lugar que não seja no futebol. Tudo bem você premiar, você incentivar, mas não pode ser uma forma tão exagerada como essa. Por exemplo, o Goiás gastou 7 milhões de reais em premiação. O que é 7 milhões de reais na Série B, que o Goiás estava no ano passado? É o orçamento dos outros clubes. A maioria dos outros clubes contava em torno de 6 milhões e meio da TV. E isso foi o que o Goiás gastou só em premiação para chegar na 4ª colocação da Série B do ano passado. Vamos aqui a mais um ponto da entrevista, eu fui anotando. Ele aborda uma outra questão de que, ainda falando em cima da Série B, o Marcelo diz que não sabe, não gosta nem de imaginar o que é que o Goiás teria virado se o time não tivesse subido para a Série B. Porque lembrando, se o Goiás não tivesse subido para a Série A, aliás, o Goiás teria apenas 6 milhões de reais. Ou seja, ele ia ter aí um custo, esse custo mensal dele, que hoje é de 2 milhões e meio de reais, citado pelo próprio presidente. O dinheiro da Série B não daria para custear isso nem 3 meses durante o ano. O Goiás estaria, se hoje já é preocupante essa situação de o Goiás gastar mais do dobro do que ele arrecada mensalmente, o Goiás estaria numa situação ainda pior devido a este alto custo aí das estruturas. O Marcelo citou para este custo a estrutura da Serrinha, a estrutura do CT Edmo Pinheiro e lá também do Coimbra Bueno. Lembrando que o Goiás nem tem ainda um grande estádio, né, que o Goiás projeta ter este estádio, e como a gente sabe, um estádio ele aumenta ainda mais os custos de qualquer equipe. Então, o Goiás já precisa pensar, já deveria estar pensando, né, mas precisa pensar ainda mais a partir de agora, uma maneira de reverter essa situação financeira sem perder competitividade. Vamos aqui a um outro ponto abordado pelo presidente nessa entrevista concedida à Rádio 730, onde ele destaca que no Brasil está sendo formado um abismo entre os grandes clubes e os clubes intermediários. E nisso ele tem total razão, né? O
futebol brasileiro tem trabalhado incansavelmente, o futebol brasileiro de um modo geral, fala a estrutura do futebol brasileiro, CBF, televisão, os grandes anunciantes, eles têm trabalhado incansavelmente para que o futebol brasileiro se assemelhe em pouco tempo ao futebol espanhol, por exemplo, onde você vai ter aí duas, talvez aqui caiba um pouco mais de equipes porque é um país continental, mas para você ter um grupo ali de no máximo 5 times que brigarão por todas as grandes competições e os outros clubes apenas para preencher o número de vagas necessárias para realizar um campeonato, porque você cria um abismo financeiro muito grande, onde um time tem, por exemplo, 10, 15 vezes o orçamento de outro, e aí coloca eles num campeonato de pontos corridos, né? Um campeonato de pontos corridos, qual que é a ideia de um campeonato de pontos corridos? É que ele seja um campeonato de uma isonomia, né? Onde todo mundo joga contra todo mundo joga em casa, todo mundo joga fora. Mas o que adianta você tentar fazer prevalecer essa isonomia da tabela se entre os clubes ela não existe? Se você coloca aí no mesmo ringue, é a mesma coisa que você pegasse aí um grande lutador de MMA e colocasse ele no ringue contra um cidadão comum, desses que levanta cedo, tem uma barriga ali de cerveja, que não tem nenhuma prática esportiva. Olha, vocês dois vão brigar agora, porque vocês dois são homens, então cada um se vira aí. Do outro lado tem um cara lá com 10, 15 anos de treinamento, numa rotina de preparação diária, e o outro é um mero e singelo mortal. E é isso que está sendo feito aí no Campeonato Brasileiro. Agora, Marcelo, não adianta você apontar isso. O que é que vocês, clubes intermediários, como o Goiás, estão fazendo para tentar reverter essa situação? Como é que vocês estão se organizando? Goiás, Bahia, o próprio Atlético Paranaense, que desgarrou um pouco, mas o Vitória, essas equipes deste padrão, o Sport Recife, o Atlético Goianiense, o Vila Nova, o Avaí, Figueirense, esses clubes deste padrão, o que é que vocês estão fazendo para tentar reverter essa situação? Porque vir no microfone e reclamar é algo interessante, deveria ser um bom pontapé, mas ele não é algo que vai resolver a situação. É preciso se fazer algo, e aí eu acho que uma união entre estes clubes é fundamental, até porque senão daqui a pouco eles serão meros, ainda mais do que já são hoje, apenas meros complementos de tabelas de classificação. Você vai ter ali 5 times, que tudo será deles, e os outros 15, variando aí, alguns caem, outros sobem, serão só coadjuvantes e coadjuvantes muito fracos, que estarão no campeonato apenas para perder, ficar tomando aí de 4, de 5, de vez em quando empata um jogo, ganha um, entra para a história, mas não serão equipes competitivas. E um ponto que chamou mais a atenção, que o Marcelo aborda mais no final da sua entrevista, e é uma comparação que o torcedor do Goiás faz há muito tempo, que é em relação ao Atlético Paranaense. Por que é que o Atlético Paranaense se desgarrou tanto do Goiás? Já que os dois estavam juntos na Série B em 1994, o Goiás subiu, o Atlético Paranaense ficou, só subiu no ano seguinte, 1995, e agora, 24 anos depois, o Atlético Paranaense já tem um estádio de Copa do Mundo, já ganhou um Campeonato Brasileiro, já ganhou uma Copa Sul-Americana, já foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Taça Libertadores da América. Ele se tornou um time muito maior. E aí, para mim, existe uma contradição entre o que o Marcelo Almeida fala em uma resposta e na outra. Na primeira, ele parabeniza o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, e diz que isso é fruto de uma ousadia, que ele é um cara muito ousado e que por isso o Atlético Paranaense mudou de patamar. E em seguida, quando é questionado por que é que ele então também não passa a ser ousado, por que é que o Goiás, o Clube Goiás, não é ousado, o Marcelo cita que ele não fará nenhuma irresponsabilidade, já que o Atlético Paranaense deve mais de 400 milhões de reais, principalmente devido ao seu estádio, né, que ele deve o estádio, ou grande parte do estádio, e que o Goiás não vai cometer esse tipo de
de loucura financeira, vamos dizer assim, que a responsabilidade que ele tem é maior do que a ousadia. Então, se você pensa assim, Marcelo, você não pode parabenizar o presidente do Atlético Paranaense, porque se ele agiu assim, conseguiu que o clube dele crescesse dessa forma, e você não concorda com essa forma, você não tem por que parabenizar o presidente do Atlético Paranaense. Eu até acho que você precisa encontrar um meio termo. Você não pode quebrar o clube, mas você tem que encontrar modos para que o clube mude de patamar. O próprio Goiás já fez isso. Quando o Ailê Pinheiro, porque o Ailê Pinheiro tem toda essa fama? O Ailê Pinheiro hoje é muito criticado pelo seu modo conservador de comandar o Goiás, mas o Ailê Pinheiro, com a sua inteligência lá no passado, ele conseguiu fazer com que o Goiás mudasse de patamar. O Goiás passou a investir em patrimônio, que era uma coisa que praticamente clube nenhum fazia, e hoje é um modelo seguido por quase todo mundo. Então o Goiás passou a vender melhor os seus jogadores do que os seus concorrentes aqui do estado, por isso o Goiás conseguiu crescer estruturalmente mais do que os outros. Então o Goiás já deu um passo assim, em algum momento da história, quando a gente olha para trás, nós vemos o Goiás na vanguarda. A questão é que aquele modelo exauriu. E ao exaurir, o Goiás não conseguiu e não quis, não só não conseguiu, como não quis buscar uma outra forma administrativa. A gente nem sabe se essa forma seria positiva, mas a gente imagina que o Goiás deveria ter acompanhado algumas outras equipes, como o próprio Atlético Paranaense. A ousadia, ela faz parte do futebol e da vida, né? Eu posso até falar, Marcelo, porque eu tenho um pensamento de um certo grau conservador em relação a isso. Eu nunca quis me endividar, por exemplo. Eu vejo pessoas que muitas das vezes têm um salário parecido com o meu e elas devem aí 50, 100 vezes o que elas ganham, mas vivem um padrão de vida muito melhor do que o meu, vive um luxo, faz viagens aí para a Europa, fazem viagens para todo lugar do Brasil, e eu acabo privando, né, a mim e a minha família disso por não querer assumir essas dívidas muito grandes. Mas ao mesmo tempo eu tento encontrar soluções, e aí eu estou dando um exemplo próprio meu, para que a gente aqui em casa consiga ir evoluindo, mudando de patamar, e a gente tem conseguido fazer isso mesmo que ainda de maneira tímida. E é isso que eu espero que o Goiás faça. O que é que o Goiás está pensando para mudar de patamar? Você citou o Atlético Paranaense, o presidente citou o Atlético Paranaense, que hoje está se desgarrando da Globo e apostando mais na venda de jogadores. E que o Atlético Paranaense, lá no CT do Caju, tem em torno de 150 atletas lá, né, de outros locais que vivem lá, e o Goiás só tem 35. Ou seja, o Goiás, com essa estrutura que ele tem, grande, gastando o que ele gasta para manter essa estrutura, em torno de 2,5 milhões de reais, talvez até mais. Por que é que o Goiás não investe então nisso? Por que é que o Goiás não cria, e isso aqui eu estou falando especificamente do Goiás, mas valeria para os clubes brasileiros, por que é que o Goiás, por exemplo, não tem nada, nenhum centro de captura na África? A África, que praticamente todos os grandes times europeus têm jogadores africanos. Por que é que os clubes brasileiros não buscam jogadores africanos? Por que é que eles não têm escolinhas dentro da África, ou pelo menos olheiros nas escolinhas que existem na África para trazer jogadores para cá? Então, assim, você tem que procurar essas soluções. Se você está vendo, o Atlético Paranaense, tudo bem, ele endividou, construiu o seu estádio, deve 400 milhões, mas ele vende muito mais jogadores do que o Goiás hoje. Por quê? Porque ele investe mais nessa base. Então, o Goiás, e todo mundo sabe disso no Goiás, o trabalho, o salário de jogador, ele é diferenciado. A questão é que o Goiás também, ao longo dos anos, tornou o salário de muitos profissionais muito diferenciados do que normalmente uma categoria vence. Eu não vou dar nomes aqui, mas, por exemplo, o que um motorista do Goiás ganha é muito maior do que qualquer motorista ganha no Brasil. É um valor muito acima, é um valor assim 5, 6, 7 vezes a mais. Tem pessoas no Goiás, assim, muitas pessoas, salários aí de 10 mil reais, 12 mil reais. Não que eu seja contra as pessoas ganharem bem.
Acho que o cidadão, quanto mais ele ganhar, gira a economia, ele tem uma vida melhor, ótimo. A questão é que não pode ser uma coisa muito fora de tudo que se pratica. Se você tem uma categoria aí que a média de salário dela é 2.000, R$ 2.500, por exemplo, e você paga 15, paga 12, 13, tem alguma coisa errado nisso aí. Então o Goiás precisa olhar para isso também. Sobre a ousadia, eu acho que o presidente deu um recado muito claro. O torcedor do Goiás não precisa esperar ousadia por parte dele e nem tampouco de sua diretoria, mas isso acho que o torcedor do Goiás já sabia, né? Ele já conhece muito bem este roteiro, e aí o torcedor do Goiás fica esperando um fato novo acontecer para quem sabe o clube mudar aí este patamar dele, para quem sabe o Goiás voltar a crescer. Porque eu tenho uma frase, tem um último ponto que eu quero citar também antes de citar essa frase. O presidente trabalha com ele cita, e é um valor realmente muito baixo, de que no Premier, que é aquele canal pay-per-view que transmite os jogos da Série A e da Série B, o Goiás tem apenas 0,19 da preferência. E por isso recebe um valor pouco do Premier. Por quê? Porque a divisão do Campeonato Brasileiro agora é a seguinte: 40% é dividido em valor igual para todos os clubes. 30% é devido à colocação que o time tem no Campeonato Brasileiro. O campeão ganha um montante ali em torno de uns 40 milhões e depois essa escala vem até o 16º lugar. Os rebaixados não receberão nada deste rateio, desse 30% pela colocação. E depois tem ali o rateio em cima do percentual do pay-per-view. Quando o torcedor vai lá e faz o pay-per-view, fala, olha, eu sou torcedor de tal time. E aí aquele percentual é destinado, que é outros 30%, a o clube devido a essa divisão aí de preferência dos telespectadores. Então o Marcelo cita que o Goiás aparece ali com apenas 0,19. Mas isso também é lógico que poderia ser maior este número, acho que falta uma conscientização, mas isso também é fruto de uma política sempre distante que o Goiás teve com a sua torcida, de uma política pouco bairrista. O que há de mais bairrista dentro do Goiás é a torcida do Goiás. A torcida do Goiás, há quanto tempo a torcida do Goiás faz campanha para time único, bairrista, defesa do Estado, defesa das coisas aqui do Estado. Neste quesito, a torcida do Goiás está na frente da diretoria do Goiás pelo menos 20 anos. Até hoje a diretoria do Goiás, qual campanha que a diretoria do Goiás fez, por exemplo, para os goianos valorizarem o Goiás? Ou os clubes goianos de um modo geral, a federação, junto com o Atlético, Vila, Goiânia, Anapolina, que dia foi que eles tentaram sensibilizar os torcedores a torcerem pelo time aqui do estado? Largar dessa bobeira de ficar torcendo para time de São Paulo, Rio de Janeiro. Que dia? Nunca, nunca. Isso, os poucos movimentos que existem neste sentido, são todos encabeçados pelos torcedores. É uma ação espontânea deles, eles não são provocados a isso. Eu sou um cara na imprensa aí e até criticado muitas vezes por colegas, porque eu defendo esse ponto de vista, e defendo mesmo, não tem nenhum motivo para me esconder isso, que eu acho uma feiura, uma vergonha o cara nascer aqui, morar aqui, beber da água daqui, torcer para time de fora. Mas esse pensamento meu, ele não é um pensamento totalitário, ele é um pensamento talvez até de uma minoria. Ou se não é de uma minoria, grande parte fica calada. Então os clubes também precisam trabalhar isso, porque é só isso que dá aos clubes goianos a condição de competir em torcida com os lá de fora, pelo menos aqui dentro do estado. Porque em orçamento não tem como, em mídia nacional não tem como, você só tem o apelo sentimental à nossa terra. E isso nunca foi feito, e agora isso está refletindo em números. Então essa estratégia, ela é uma estratégia lenta, não é um processo rápido, mas você precisa começar em algum momento, você precisa ter essa coragem, essa ousadia, porque isso também é um ato de ousadia. Você pode ter ousadia de muitas formas, e ousar fazer diferente, ousar ser vanguarda, mesmo em coisas que não tem custo,
Qual é o custo para os clubes goianos, por exemplo? Fomentar que o torcedor torça para o clube daqui. É a disposição, é a vontade de fazer. Isso nem custa dinheiro, custa ideias, né? Custa criatividade. Então, é isso que eu imagino. O Marcelo acabou sendo muito criticado por essa entrevista em meios à torcida, mas eu acho que foi principalmente assim, ele não trouxe quase nada de novo. Talvez o fato novo que ele trouxe é esse déficit mensal que o Goiás tem, que a maioria não imaginava, até pouco tempo o Goiás tinha um bom caixa, mas do mais, da falta de ousadia, deste abismo que está sendo criado para os outros clubes, isso são coisas já de domínio público, né? Que o Goiás é um time conservador também, isso é de domínio público. Então o Marcelo Almeida traz apenas essa questão do déficit, que aí isso gera uma preocupação especialmente no torcedor esmeraldino. Beleza, gente? Fica à vontade aí para comentar, para criticar, para discordar ou concordar comigo. Só peço que façam isso com educação, porque assim as coisas caminham muito melhor. Um abraço para todos vocês e eu vou voltando aí no transcorrer da semana com outros vídeos sobre o Goiás e sobre os nossos outros clubes aqui. Essa semana tem rodadas aí da Série B, 2 rodadas, tem rodada da Série A, então nós vamos ter muito assunto para dialogar. Até mais para vocês, valeu, curtam e compartilhem o canal.